em sua natureza e em suas maneiras como foram Elias e João. As pessoas do dia deste mensageiro profeta serão como foram nos dias de Acabe e de João. E uma vez que são somente os filhos, aqui está em letras maiúsculas, ó. Uma vez que são somente os filhos, tem gente que pensa assim, mas o pastor, esses irmãos aí, fica se destacando muito, acha que só eles. Não, não é assim. Só os filhos. Amém. Se quem está ouvindo se acha que é filho de Deus, então você está enquadrado. Aleluia, Jesus. Uma vez que somente os filhos, cujos corações serão convertidos, serão somente os filhos que ouvirão. Amém. Então os outros não ouvirão. Eu só estou repetindo. Nos dias de Acabe foram lá encontrados somente 7.000 israelitas da semente verdadeira. Nos dias de João houve também muito poucos. O povo, em ambas as eras, estava em fornicação de idolatria. Eu desejo fazer mais uma comparação. Lembra que eu falei que além dos dois aqui, tem mais coisas. Então essa mais coisa vai começar a aparecer agora. Eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João. E João, o mensageiro profeta, que precedeu a primeira vinda de Jesus. As pessoas no dia de João confundiram-no com o Messias. Então lembra que João, foram perguntar, João, é você o Cristo? Porque eles acharam que João era o Cristo. Porque parecia demais, confundia, né, com Cristo. Então isso também vamos estar pensando hoje do irmão Brana. Tem uma linha errada de pensamento, mas tem o centro deste assunto, que é correto. As pessoas no dia de João confundiram-no com o Messias, João 1, 19 e 20. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Agora, este mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Estão vendo? Confundir o irmão Brana com Jesus é errado. Na mensagem A Serpente Ferida, Apocalipse 5, Serpente Ferida, então, tanta gente, só que nós vamos ter cuidado com o quê? Porque Satanás aproveita e usa isso como espantalho. Ó, gente, cuidado, o irmão Brana não é Jesus não. E afugenta as pessoas para fora da revelação. Então, tem a maneira correta de receber isso aqui, que não é eu que vou explicar, não. Vai ser o próprio irmão Brana, o Espírito Santo nele. Tá? Mas tem a linha errada também, que é pensar que pode batizar no nome do irmão Brana, e etc, e etc. Então, isso aí sim é a maneira errada. Haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que seduzirá, espírito sedutor, né? Alguns, e os fará crer nisto. Mateus 24, né, 23, Mateus capítulo 24, do verso 23 a 26. São as poucas linhas aqui. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. O profeta nos advertiu isso também. Porque o profeta disse, eu não creio que vai vir um Jesus com marcas nas mãos, andando aqui como filho do homem. Não é assim. É de outra maneira que ele vem. Se falar que ele vem dessa maneira, o profeta falou, eu sou o primeiro que não creio. Nós vamos encontrar o corpo dele nos ares, no arrebatamento. Mas antes do arrebatamento, ele vem de outra maneira. Que nós vamos ver depois aqui. Eu não preciso antecipar agora. Eis que está no deserto, não saiais, e eles que está no interior da casa, não acrediteis. Porém, não creia nisto. Ele não é Jesus Cristo. Esse ele aqui, o profeta está dizendo o seguinte, o profeta mensageiro não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos. Vamos vigiar isso aqui agora, que nós vamos encontrar isso outras vezes. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que ele lhe conceda maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz que clamou, eu não sou o Cristo, mas ele vem após mim. Então a leitura dessa parte encerrou aqui. Quero que vocês gravem essas duas frases aqui, ó. Eu não sou o Cristo, isso é o que o irmão Brana disse, vírgula, ponto e vírgula, mas ele vem após mim. Se nós não vigiarmos, irmãos, os espíritos sedutores tomam-nos.
E vai falar, tá vendo aí, ó, o Mombrano não é o Cristo. Ponto e vírgula. O que está escrito depois? Mas ele vem após mim. O que é após? Lembra quando João falou assim, eu não sou o Cristo, né? Mas ele vem após, quer dizer, ele vem atrás. O profeta na frente e Cristo atrás, vindicando. Só que esse atrás não é 1 quilômetro de distância. Esse atrás, o profeta falou muitas vezes, irmãos, nas mensagens. Estou sentindo ele aqui agora. Então Jesus não é distância geográfica, não é distância matemática, metro. Ele estava ali. Ele só deixava o Mombrano falar primeiro. A parte que fazia o contato, o hardware, a parte que fala, que dá para ver, tirar foto, pôr a mão, essa é o profeta. Mas atrás do profeta está Jesus falando. Inclusive até a voz do Mombrano mudava. Verdade. Quando ele falava o assim diz o Senhor, a fala era de Jesus que falava. Isso é ir após. O Mombrano, o profeta na frente e Cristo após ele. Não é esperar 100 anos para depois Cristo vir, não. Não é esperar 10 minutos ou não. É primeiramente o vaso humano fala, o vaso humano faz o contato e Cristo está agindo atrás, vindicando tudo. Certo? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Sim, então Cristo vem logo a seguir. Então deixa eu tomar para vocês agora a mensagem, a festa das trombetas. Sabe quando as crianças, né, ficam com sede ou precisar de algum cuidado, os adultos aí podem prestar a assistência necessária, né? E essa boa colaboração que todos estão tendo, né? De colaborar com o silêncio, isso, Deus fica muito feliz com isso. Irmãos, eu tenho muita coisa aqui na festa das trombetas, mas eu já falei para vocês, não é muito falar. Mas também negligenciar, cortar, o pastor pular isso aqui porque está com muita pressa, não. O Espírito Santo me levou no parágrafo 323 da mensagem, a festa das trombetas. Não preciso mais que esse parágrafo nessa mensagem. Vamos recuperar o que eu acabei de falar na outra mensagem. Eu não sou o Cristo, não foi assim? Ponto e vírgula. Mas ele vem após mim, não é assim? Agora aqui, ó, vamos ver na festa das trombetas. O profeta falando, ó, virá um mensageiro no último dia, o qual guiará o povo de volta às primícias, de volta à fé original. O assunto aqui em pauta é um mensageiro. E Cristo vindo após esse mensageiro. Virá um mensageiro no último dia, o qual guiará o povo de volta às primícias, de volta à fé original. Conceda isso, Senhor. O Mombrano ficou tão... Ele orou, né? Conceda isso, Senhor. Que este grande mensageiro, entre nós agora, o grande Cristo. Olha ele aqui, ó. Na interpretação não, está escrito aqui. Amém. Que esse grande mensageiro entre nós agora, o grande Cristo, vírgula, o Espírito Santo, feito vívido e compreensível, abrindo a palavra e revelando-a a nós, possa ele guiá-los de volta à fé pentecostal original. Como Pedro disse no dia de Pentecostes, arrependei-vos e convertei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E foi sempre dessa maneira a toda pessoa, até a igreja romana em Niceia. Bem, então, isso aqui foi pregado, deixa eu ver se eu tenho aqui o ano, 19 de julho de 1964, depois da abertura dos selos. O Mombrana mostrando que esse grande mensageiro, Cristo, o Espírito Santo, feito vívido, você pode traduzir essa palavra, mas feito vivo ali no nosso meio. Então, ele está entre nós agora, o profeta admitiu, ele não só admitiu, ele disse. Então, Cristo, o Espírito Santo, é o grande mensageiro. Eu disse que teria muito mais parágrafos aqui, mas eu não vou tomá-los agora. O profeta, ele apresenta ao Cordeiro de Deus, como João falou assim, eis o Cordeiro de Deus. O profeta Mombrano também apresenta o Cordeiro de Deus, que é Jesus, assumindo o comando desta igreja. Por isso Deus recolheu o nosso profeta. E o profeta mesmo nos ensinou muitíssimas vezes que Deus não toma uma pessoa sem ter terminado de tratar com ela. Então, se Deus levou o profeta, é porque todas as mensagens que eram para ser pregada para a noiva está entregue. Então, só nós comemos esta mensagem, a fé para o rapto está nas mensagens. Agora então, vamos então para frente aqui. Três ministérios, eu falei. Agora, irmãos, eu vou tomar na mensagem, em parágrafo só, parágrafo 212, na mensagem tentando fazer um serviço para Deus. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Parágrafo 212,
O nosso tema é pontos difíceis. E eu anotei um subponto, subtópico. Você pode dar um nome e depois você arruma um segundo nome que será um sub, né? Então, nós estamos falando sobre pontos difíceis de entender. E aqui agora eu anotei assim, ó, difícil de separar. Então, tem coisa que é difícil de entender, mas tem outra que é difícil de separar. Tem hora que cai feijão no meio do arroz, cru. Outra hora cai farinha no meio do... sei lá, cai alguma coisa no meio de outra, aí você tem que separar. E aí vai você para a peneira, vai você para dar um jeito de separar. As irmãs, né, as mulheres têm muitos tipos de desafio durante os seus trabalhos. Agora para nós aqui vem aqui, ó, difícil de separar. Essa frase não é minha, eu copiei do irmão Brana. Nesta mensagem aqui, parágrafo 212, o profeta vai falar que o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Agora, nós não mostramos que no profeta irmão Brana cumpre Elias, cumpre o sétimo anjo e provaremos daqui a pouquinho o filho do homem. Agora, isso é difícil de separar, é isso que eu estou me referindo. Isso é difícil de separar. Mas não fui eu que bolei essa frase, eu li o irmão Brana falando ela. Daqui a pouco eu vou ler nos ungidos dos últimos dias, parágrafo 259, daqui a pouquinho, mas deixa eu ler isso aqui primeiro para vocês verem. Ó, parágrafo 212, tentando fazer um serviço para Deus. O profeta fala assim, ó. Agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente nesse dia, e o de Sodoma e Gomorra. Tá, a minha entonação da leitura aqui não ficou tão boa, mas o profeta está dizendo que isso fica posicionado os dias de Sodoma e os dias de hoje, fica os dois parecidos, né, as eras. Exatamente neste dia e o de Sodoma e Gomorra. E Elias não foi, reticências, esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora temos tido Elias, e capas de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas, é agora aqui, ó. Mas, o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantas vezes já ouvi pregadores falando isso, né? Claro, pregador que prega a terceira puxada. Que prega a abertura. E eu ficava, claro que eu criei, né? Dizia amém. Mas eu mesmo, eu quero ler isso. E fiquei muito feliz. Há tempos atrás, quando Deus me levou nisso aqui. E então eu li, marquei. E agora eu precisei, o Espírito Santo me levou. Eu tive que sair atrás e encontrar o livreto. Porque eu precisava ler para vocês aqui. Então, mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir conforme Mateus 17. Aí não é, ele colocou pontinho. Lucas 17:30. Lucas 17:30 diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Isso é ótimo, irmãos. Na outra escritura, que eu li antes, da Laodiceia, falou das duas coisas. Falou de Malaquias, profeta Elias e o sétimo anjo. E eu disse para vocês que mais um viria daqui a pouco. Lucas 17:30. Lucas 17:30 para nós é sinônimo de filho do homem. Mas nos dias, né? Então, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias em que o filho do homem estiver sendo revelado. Certo? Não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Agora, ele nunca teve dois profetas maiores ao mesmo tempo. Nunca no mundo. Está vendo? Não importa quanto haja duas cabeças, não podem reticências. Tem que ser uma cabeça. Deus tem de tomar um homem sob seu controle. Está vendo? Há um Deus. Havia Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, um Deus sobre tudo isto. Note, e somente usou esses ofícios. Então, os ofícios são múltiplos, mas o homem é um só. Deste modo, fez ele com Elias. O espírito de Elias, ele usou este espírito, mas o mesmo Deus controlando-o o tempo todo para cumprir sua palavra. Bem, então nós já vimos que o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Agora, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então quando falar profeta Elias, quando falar sétimo anjo, quando falar filho do homem, você olha, o homem é o mesmo profeta, Deus desempenhando nele todos esses ofícios. Muito bem, então chegou o momento agora de irmos para o difícil de separar.
Alguém fala assim, mas o pastor agora está complicando tudo, misturando filho do homem, profeta Elias e sétimo anjo, tudo em um homem só. Aí entra essa parte aqui, ó. Por isso que eu digo, irmão, não fui eu não fiquei maquinando, bolando tema não e anotando não. Aliás, eu tive que ficar esperto e escrever, porque o Espírito Santo me inspirava e se eu deixasse, depois eu esquecia. Então, eu anotei aqui, difícil de separar dessa vez. Mas difícil para quem? Para quem não tem revelação. Fica aí tentando por teologia, por hermenêutica, por recursos humanos, que não vai conseguir. Dicionário, isso, aquilo, outro, não vai conseguir. Mas deixa Deus entrar em cena para ver se Deus não vem e traz tudo certinho. Agora, eu disse que nenhuma frase dessa aqui, eu não precisei de pensá-la, né, de raciociná-la. Porque está tudo pronto. Os ungidos dos últimos dias, 259. Olha o que está escrito aqui, o que o profeta fala. Na nossa mente, vamos recuperar duas escrituras na cabeça, para daí nós encaixarmos a terceira escritura. Esse culto todinho é essas três escrituras só. Malaquias 4, verso 5 e 6, profeta Elias. A segunda escritura, Apocalipse 10, 7. A segunda escritura, sétimo anjo. E agora é a hora e a vez do Filho do Homem. Com aquela escritura, Lucas 17, 30. Mais precisamente do 26 ao 30, para pegar um pouquinho do contexto. Quando nós lemos desde o verso 26 ao 30, aí nós vemos um pouquinho mais de coisas ali. Mas para nós, já estamos familiarizados, mas muitos nesse vídeo provavelmente não estão familiarizados. Mas Jesus está dando longanimidade. Amém. Porque Ele não quer e não vai deixar perder os seus. Então, quem estava com gracinha, estava indo após aqueles indoutos inconstantes, aqueles homens lá que não sabem nada do que estão falando, e fica tentando explicar e desvirtuar a palavra de Deus. Então, muitas das nossas irmãs, ovelhas e irmãos, cordeiros, estão talvez indo após aqueles ensinamentos errados, distorcidos. Então agora chegou a verdade, e conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Isso é conhecer a verdade. Amém. Então vamos aqui, 259, o profeta vai dizer aqui, ó, os ungidos dos últimos dias. E então coloque uma outra escritura. Que gostoso. O que o profeta disse? E então coloque uma outra escritura, vírgula, Lucas 17, 30. Aí ele começa então aqui, ó. Ele faz menção. Malaquias 4, só que ele não prossegue no Malaquias 4. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, a palavra ungida da hora, assim estes homens, não homens ungidos resistem à verdade. Tá, então, não é um homem só que vai resistir à verdade aqui. São homens, são vários ministros, vários homens que vão estar pregando a mentira, resistindo à verdade. Mas aí agora o profeta vem dizendo, ó, o 260. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Eu falei várias vezes Apocalipse 10, 7. Agora eu disse Apocalipse 10, do 1 ao 7. Por quê? Agora isso aqui tem a ver com o Filho do Homem. Se falar só o verso 7, está revelando o sétimo anjo. Mas do 1 ao 7 tem toda uma história. Vi outro anjo, né? Vi descer. É a descida do anjo forte. Você vai ter que ler o verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7. Aí vai falar do anjo forte. E aí então, na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, o Mombrana diz que isso já está cumprido. Isso é história. Mas vamos ler aqui então. Leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O quê? O que é? Não. Agora é a hora de separar, viu, irmãos? Não o anjo que é o filho do homem, mas o mensageiro está revelando o filho do homem. Pode você separar isto agora? Então, pode você separar isto agora? Então, o Mombrana previu que teria que ter uma separação. Um discernimento de saber quem é quem. Eu sei que aqui ninguém está com dificuldade. Quando se refere profeta Elias, Malaquias 4. Sétimo anjo, Apocalipse 10, verso 7. Filho do homem, Apocalipse 10, do 1 ao 7 e Lucas 17, 30. E demais referências que tem sobre esse assunto. Certo? Pode você separar isso agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, é daqui que eu tirei essa palavra. Então,
difícil de separar. Então, o profeta, ele admitiu, tá vendo, irmão? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você. Então o profeta admitiu, irmão, é difícil sim para algumas pessoas. Mas se for eleito e eleita, vai achar difícil, mas vai resolver. Aleluia. E finalmente vai falar, amém. Glória a Deus. Agora clareou tudo. Pode ser nesse exato momento, neste vídeo, nesta gravação. Pode ser que vocês aqui, alguém de vocês é que vai repetir isso, replicar isso para alguém e naquele momento vai descer a revelação para aquela pessoa. Certo? Para você, veja, não o Filho do Homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem. Esse é o público aqui, no sentido de contato visível. O Filho do Homem sempre é invisível, porque é o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo entra em um corpo que é visível e a parte pública dele. Então ele está dando publicidade. O Espírito Santo se torna público, ele se exterioriza, ele se externa. Acho que eu consegui usar várias palavras para que qualquer pessoa olha no profeta irmão Branco e fala assim, ele não é o Filho do Homem, ele é um. Ele vai falar essa palavra mais pra frente. Mas ele é um profeta, ele é um servo, que através dele o Filho do Homem se externa para nós. Então é isso aqui, tá? Revelando ao público o Filho do Homem. Porque ele deixou a casca. Ele não o pode organizar. É o grão. Ele próprio novamente. Aí o profeta fala, e neste dia Janes e Jambes resistirão, ungidos, crentes manufaturados e incrédulos, a igreja formal. E os pentecostais se opõem ao grão verdadeiro, mas deixai-os para lá. Sua insensatez se tornará manifesta, como a deles foi. Vem, vocês entendem agora? A congregação diz amém aqui, né? Apocalipse 10 disse, nos dias da voz do sétimo anjo. Agora lembrem-se, sétimo era da igreja de Laodiceia. O soar desse anjo, quando essa era da igreja estiver denominada e se tornar uma era da igreja. Não tem aquele ditado popular que as pessoas falam, já era. Quando uma coisa acontece, aconteceu lá não sei o que, alguém fala assim, já era. Por que aconteceu, não é assim? É nesse termo que o profeta está falando, que Laodiceia já era. Só que aquilo falou assim, quando Laodiceia tornar-se uma era. Claro que eu estudei isso em outras mensagens. Uma era, irmãos, ela só é era, ela é chamada de era quando ela era. Quando ela chega no fim, no final dela. Antes, a turma não sabe que é ela. Aí quando ela se denomina, o profeta fala que a marca registrada é a denominação. Então quando Laodiceia, enquanto o Mombrano estava no bojo de Laodiceia, pregando ali, aí quando chegou o momento que Laodiceia falou, nós não te queremos, colocou ele para fora, então naquele momento Laodiceia se organizou, se tornou casca, e o grão ficou para fora, e ela então se tornou uma era Laodiceia. Então é era laodiceiana, nesse sentido. Aí quando faz isso, o grão sai da casca, e aí manifesta o Filho do Homem. O soar desse anjo, quando essa era da igreja estiver denominada, e se tornar uma era da igreja, quando estiver em sua organização pentecostal, quando o mensageiro para essa, aí reticências. O que foi cada mensageiro? O que foi Martinho Lutero? Uma repreensão aos católicos. Então, Lutero foi uma repreensão aos católicos, agora vamos seguindo. E o que foi Wesley? Uma repreensão aos luteranos. E o que foi Pentecostes? Uma repreensão aos outros. Cada um que surge é uma repreensão aos que ficam para trás. O que foi Pentecostes? Uma repreensão aos outros. Agora, e depois de Pentecostes? Não surgiu mais. Aí veio a era do Filho do Homem. Onde a vida foi agora? Longe de uma organização. Chega de casca, o profeta diz. Ó, chega de casca. É o grão. O que é? Uma repreensão aos pentecostais. Então nós, irmãos, eu, você, nós somos uma repreensão aos pentecostais laodiceanos, né? Que iniciou a era pentecostal em 1906. Vem para cumprir a escritura dessa hora. Vem, notem, no mesmo dia quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar a sua mensagem, vem, a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra.
os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. E lembrem-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isso? A congregação diz amém. Bem, irmãos, aqui agora o profeta apresenta 3 passos. Ele fala assim, dos 3 passos, só vou dar um comentário rapidinho aqui. Ele fala, num deles, vai ter os imitadores. O segundo, o mundo tem que estar parecido com Sodoma e Gomorra. E terceiro, aí o terceiro eu vou ler aqui. Ele fala, em terceiro lugar, é nessa mesma hora que o Filho do Homem há de ser revelado. Aí está seu crente manufaturado e seu incrédulo. Há a palavra genuína se destacando, vindicada. Há o crente manufaturado personificando-a, aquele que faz de conta que crê, mas não crê. Então é o crente manufaturado. E há o incrédulo rejeitando a coisa inteira. Certo? Irmãos, eu bem posso terminar nesse parágrafo, mas vai fazer muito bem para nós eu encerrar com essa parte aqui. Na terra onde esta mensagem vai, da costa leste à costa oeste, na Califórnia, ou da Califórnia a Nova York, abaixo no sul, acima no norte, para as missões, estou falando isso porque isso aqui está indo também, tá? Esse vídeo vai estar tocando em outras partes. E é a nossa tranquilidade, a nossa calma tranquila de só comer porque está na nossa mesa. Outra é a nossa preocupação, a nossa responsabilidade para com nossas irmãs e irmãos que em outras partes, longínquas ou perto, estarão, às vezes até mesmo em horários avançados, com fone de ouvido ali, para ninguém perceber, vai estar comendo esse mesmo maná que você está comendo aqui agora. E é bem quem vai ajudar a destrancar os canais, né, para que a revelação desça. Então, por isso, não vou negligenciar, porque o Espírito me levou nessa parte aqui. Ó. Então, na terra onde essa mensagem vai, já li essa parte, onde for que ela esteja indo, e neste tabernáculo, nós somos pobres, não temos essas coisas grandes, floridas, e programas de televisão. Nós simplesmente estamos tentando fazer o melhor que podemos, mas todo o que o Pai me deu virá. Então, quer dizer, tudo que Deus marcou para vir, virá. Agora, eu quero que vocês saibam que isso é seguro. E você que ouvir essa fita, a fita agora está escrita aqui, ó. Amém. Você que ouve essa fita, né? Estão ouvindo a leitura. Você poderia ter pensado hoje que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo. Olha, tá vendo? Se eu não ler isso aqui da mensagem, algum espírito espertalhão pensa que é esperto, vai pegar as pessoas e falar que nada, o pastor falou isso, mas isso aí, ele estava tentando exaltar o irmão Brana, não é? O irmão Brana também pensou que as pessoas iam pensar isso. Você poderia ter pensado hoje que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo, sendo que eu estava levando essa mensagem. Eu não tenho nada mais do que nada a ver com isso. Nada mais do que apenas uma voz. E minha voz, até mesmo contra meu melhor julgamento, eu queria ser um caçador de animais com armadilhas, mas é a vontade de meu Pai que eu declaro fazer, e estou determinado a fazer. Quer dizer, o profeta, ele mostrou aqui que se dependesse dele mesmo, ele não estaria ali pregando, ele queria caçar, fazer outras coisas, mas Deus constrangeu ele a fazer o que ele estava fazendo. Ele diz mais aqui, ó, não fui eu aquele que apareceu lá no rio. Os irmãos sabem, né? Da visão, da luz que desceu lá no rio, na hora do batismo, né? Não fui eu aquele que apareceu lá no rio. Eu estava somente de pé lá quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza estas coisas e prediz estas coisas que acontecem tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Estão percebendo os pronomes? Eu e ele, não é isso? Eu, ele. Então, eu, primeira pessoa, quem fala, o profeta. Ele, de quem se fala, filho do homem. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não fui eu quem sabia. É a que eu simplesmente me entreguei.
por quem ele falou. Não tá claro ou não tá, né? Para separar, né? Já foi difícil. E vocês entendam, estamos trabalhando numa missão. Viu, irmãos, irmãs, irmã que toca, que canta, as crianças que estão colaborando, vocês estão ajudando os nossos irmãozinhos. Quem sabe está lá na tribo de índio, quem sabe está não sei aonde agora. O papaizinho dele está trabalhando, ouvindo essa pregação. E aí vai chegar em casa e falar, sabe como é que é aquele negócio, aquele assunto, que a gente não entende nunca? É assim, é assim, é assim. Está explicadinho na mensagem dos ungidos dos últimos dias. Parágrafo 269 até o 71. Estou terminando aqui, tá? Fui eu, não fui eu que sabia, é a quem eu simplesmente me entreguei por quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo. Porque o Mombrana é o sétimo anjo terreno, né? Não foi o sétimo anjo, não. Então quando você olha para o Mombrana, Apocalipse 10:7, ele é o sétimo anjo, não é isso? Ele fala, não foi o sétimo anjo. Quer dizer, não foi esse homem aqui que vocês chamam de sétimo anjo, né, da era da igreja. Não foi o sétimo anjo, não. Foi a manifestação do Filho do Homem. Amém, Jesus. Não foi o anjo, sua mensagem. Foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. Gente, o Mombrana está batendo, está rebatendo, batendo, rebatendo. Se isso aqui não ficar bem fixado, o anjo não era o Filho do Homem. Ele era o mensageiro do Filho do Homem. Então, se você quer olhar para o Mombrana e falar, ele é o sétimo anjo, certo, mas então ele não é o Filho do Homem. Ele é o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. Tá aqui a frase. Sei como que eu não grifei essa frase aqui? O Filho do Homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Amém. Você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falharão. Mas você está se alimentando do infalível corpo-palavra do Filho do Homem. Glória a Jesus. Corpo-palavra. Essa expressão é muito importante para a noiva, tá? Nós nos alimentamos desse corpo-palavra. Agora, umas poucas linhas aqui, já encerro. Se você não tem se alimentado, eu achei importante isso aqui. Eu ia parar antes, e na hora que eu ia para parar lá, o Espírito mandou anotar mais. Eu passei a caneta por baixo aqui. Por quê? Porque isso aqui é um apelo que o Mombrana faz para nós e para quem está ouvindo. Ó, se você não tem se alimentado completamente de toda a palavra, para dar-lhe força para voar acima de todas essas denominações e coisas do mundo, quer fazer isso nesta hora, enquanto oramos? Sei que não é o caso de nenhum aqui. Todos vocês já comem, estão fortes para voar. Mas e que tal na gravação agora, alguém que conhece o batismo, Santa Ceia, conhece a primeira puxada, a segunda puxada, e até já tentou entender a terceira puxada, e agora exatamente o profeta faz esse convite. Você não quer agora comer então da totalidade da palavra? É isso que é evangelho pleno, evangelho completo, redenção plena. Agora o último parágrafo aqui. O profeta começa a orar. Querido Pai, esta é uma coisa difícil. Pare e pense comigo. O profeta disse que isso aqui é uma coisa o quê? Uma coisa difícil. Por isso o tema quem deu foi o Espírito Santo, viu, irmãos? Pontos difíceis de entender. E mais à frente eu coloquei o subtema. Difícil de separar. Mas Deus veio e separou tudo. Amém. E agora o profeta reconhece na oração. Querido Pai, esta é uma coisa difícil. Não é fácil para um mortal fazê-la. Tá vendo? Então não é facinho assim não. Porque não se resolve com uma equaçãozinha, com continha, com um raciocínio lógico, com esperteza, não resolve. É revelação, né? Tu sabes de todas as coisas, e eu rogo a ti, querido Deus, que isso não seja mal entendido, mas na luz de tua palavra possam as pessoas andar. Ponto final, eu parei aqui. Se continuar lendo a mensagem, é claro que vamos continuar comendo, comendo e comendo. Mas até aqui está ótimo. Eu li do 259 até o 271, apenas pulei um pequeno trechinho aqui para remir o tempo. Mas creio que não houve prejuízo do entendimento. E
A gravação tá ligada ainda, irmão Sansão? Tá? Tá, não tem problema não. Mas para os irmãos aqui. Porque Deus sabe o que faz. Ó, eu ia deixar fora isso aqui, irmãos, mas eu não vou deixar não. Vocês levam isso, que quem sabe vai estar no balancinho lá. A alma de uma irmã eleita, de um irmão eleito, que é predestinado, mas Satanás está lá todo feliz, quase fazendo festa, porque está ganhando um dos nossos. Né? Mas aí, o que a Bíblia diz? Que aquele que faz converter do seu erro um irmão, né, uma alma, ele salvou uma alma do fogo do inferno e cobrirá uma multidão de pecados. Então, quem sabe na hora que você chegar a falar uma palavra para aquela irmã, para aquele irmão, vai virar a gangorra de volta para a palavra e ele volta e toma posição. Então, já foi lido tudo, parece que tinha que ser lido, mas nessa mensagem aqui, ó, há alguma coisa muito difícil para o Senhor? Só um pedacinho, prometo, só um trechinho na frente. 39, isso. Para 39 e o 40, os dois juntos dá um pedacinho assim, ó. Lembre-se, Jesus Cristo, Filho de Deus, disse que esta mesma coisa se repetiria novamente. Assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Eu faço questão de vocês frisar o verbo, vinda do Filho do Homem. O que seria na vinda do Filho do Homem? Que Deus estaria trabalhando por meio de carne humana, fazendo as mesmas coisas que Ele fez antes. Ó Deus, ajude-nos a acordar. O dia da visitação está aqui. Você diz, ó Deus, não envia mais anjos. O Espírito Santo é este anjo. Amém. O Espírito Santo é esta pessoa. O Espírito Santo, Jesus disse, Ele, o Espírito Santo, quando Ele vier, Ele fará as mesmas obras que Ele fez. Ele estaria conosco mesmo em nós e traria as coisas que Ele tinha ensinado à nossa lembrança. E nos mostraria as coisas que hão de vir. As obras que eu faço, Ele também as fará. Agora, nós estamos vivendo neste dia. Amém. Nós estamos vivendo neste tempo. Observem, como foi nos dias de Sodoma, mas vocês sabem de uma coisa? A outra classe de pessoas lá embaixo em Sodoma não conseguiu captar o sinal. Somente o grupo escolhido captou aquele sinal. Apenas eles reconheceram aqueles que entenderam isto. É desta maneira hoje. Não precisa nem do pastor Pedro, nem de ninguém ficar fazendo aplicação. Pode e devemos fazer aplicação, mas já está tudo feito aqui, ó. É dessa maneira hoje. Só ler aqui. Então o profeta diz que é dessa maneira hoje. O Espírito Santo fazendo suas obras, o grande grupo de pessoas e as massas do mundo, e isso tem se tornado uma moderna Sodoma e Gomorra. Vocês sabem que é assim. Tá? Então, pelo menos essa parte. E deixa eu ler Abraão Restaurado, 89. Isso aí vai servir para vocês de cartucho, né, para ajudar a detonar espírito. Abraão Restaurado, parágrafo 89. Aí eu fecho todas essas literaturas aqui. Acho que eu não tinha deixado marcado aqui. 89. Isso, está aqui. Abraão Restaurado, o profeta fala, observe, ele disse, observe o que foi isso? Deus em carne humana. É que fácil, né? Todo mundo já ouviu isso aqui, ó. Deus em carne humana. E Deus representaria a si mesmo novamente em carne humana, pouco antes da vinda do Filho do Homem. Que carne? A sua carne, vírgula. A sua carne, vírgula. Minha carne, ponto final. Glória a Deus. Deus descendo do céu. Deus ansioso por companheirismo, como as pessoas. Parece haver tanta teologia mental em relação a isto que você falha em obter o discernimento do Espírito. Pronto. Então as pessoas falham por quê? Porque fica tentando entender pela inteligência humana. Mas o profeta disse, Deus tendo companheirismo conosco, descendo e habitando em carne humana. Qual carne? Ele fez a pergunta. A sua carne, a minha carne. Foi desse jeito. Então, ótimo, maravilhoso. Vamos orar nesse instante. E com certeza Deus tem se agradado do comportamento de cada um de vocês. Sem sair de casa, sem sair do lugar, a mensagem tem sido enviada. E as pessoas estarão recebendo esta bênção maravilhosa. E lá no dia, no rápido, quando estivermos tudo juntos, eles vão agradecer
agradecer a Deus e falar assim, ó irmão, ó irmã, uma mensagem assim, 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 e você vai falar, eu contribuí, eu estava naquela mensagem, naquele culto, né? Vamos então orar. Pai bendito, Deus amado, ó Senhor, que o Senhor que abriu com chave de ouro, feche também com chave de ouro, continue abençoando essas crianças, abrilhantando, ó Pai, os dons que o Senhor distribuiu para elas, os dons que o Senhor distribuiu para nós adultos, para termos paciência uns com os outros, paciência com o Senhor e com as pessoas que não estão aqui presentes, mas na gravação, elas, como nós lemos na mensagem, aquilo que veio das fitas, ó Pai, chegou para nós, isso agora também estará indo para as pessoas. O Espírito Santo está enviando, ó Pai, nosso testemunho, nosso comportamento, nossa fé, nossa firmeza, meu Pai. Aleluia. E assim, colocando, ó Pai, nos eixos, colocando na posição devida as almas que estão em dúvida, meu Pai, em alguma parte, Senhor. No nome de Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos por estas bênçãos. Amém. Amém.